Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 7 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e o levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Eu quero dizer que essa conferência é um alto monte que o Senhor te convidou para poder vê-lo de uma forma completamente diferente do que você já viu a Ele. Versículo 3 diz: foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro da terra o podia almejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estando falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui na conferência do Espírito Santo, né, gente? E que façamos 3 tendas, uma será para tua, e outra para Moisés, e outra para Elias. Não é isso que a gente vai fazer tenda aqui não, hein? Pois não sabiam o que dizer, pois estavam aterrados, assustados com tamanha experiência. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz. Essa voz nós estamos ouvindo e vamos ouvir ainda mais essa manhã. Dela ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão Jesus. Pai, é a tua palavra nessa manhã. Nós te damos graças, Senhor, porque o Espírito do Senhor já está abrindo os nossos olhos para as realidades da tua palavra. Enquanto ouvimos a tua voz pela tua palavra, Pai, ela se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas podemos discernir, ó Pai, que aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã é abrir os nossos olhos espiritual para ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Por isso nós oramos, ó Pai, que toda a nossa atenção, seja da nossa mente, das nossas emoções, estejam voltadas a Ti, ó Pai. Que nada nos distraia nessa manhã, porque aquilo que vamos ver e ouvir do Senhor marcará as nossas vidas e casas. Nós oramos assim, ó Pai, na expectativa de quem o Senhor é e na expectativa daquilo que vamos receber do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir a um monte alto. A Bíblia diz um alto monte. Nós não sabemos exatamente qual é esse monte, é uma suspeita na geografia bíblica, que seria o Monte Tabor, um dos montes mais altos da Palestina. Ele chama para subir um monte alto. E eu quero te dizer que esse detalhe é para nós algo especial, porque ele não chama os 12, ele chama Pedro, Tiago e João. Olha o que eu vou dizer, eu acredito, como uma frase que eu aprendi com o nosso pastor Marcelo Jamal há muitos anos: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Então Jesus não olhou para os 12 e diz: eu quero descartar de uma maior experiência 9, quero colocar em um lugar nobre os 3, Pedro, Tiago e João. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que Jesus estava vendo uma disponibilidade, uma disposição no coração de Pedro, Tiago e João, de forma além, de forma excelente, sobremodo, alguma coisa que chamou a atenção de Jesus nas atitudes dos bastidores, ao ponto de selecionar Pedro, Tiago e João, dizendo: vem comigo. Talvez eles perguntaram: para onde, Senhor? Não, vem e me segue. Para onde, Jesus? Vamos embora, vão comigo. E a Bíblia diz que Jesus os conduziu para um alto monte. Há anos atrás, na escola de oração, e amanhã nós vamos ter uma escola de oração extraordinária na tarde aqui no templo, é imperdível, você e eu não podemos perder. Preste atenção, enquanto eu estava numa escola de oração, meditando nesse texto, eu lembro que o Espírito de Deus trazia 2 palavras no meu espírito. Quando eu lia esse texto, eu declarava esse texto na escola de oração, e as 2 palavras eram fidelidade e intensidade. Fidelidade e intensidade. Eu comecei a ver o texto como Pedro, Tiago e João subindo esse monte, e como um passo fosse fidelidade, o outro passo fosse intensidade. Um passo fidelidade, um passo intensidade, um passo fidelidade, um passo intensidade. E nesse dia eu descobri que Deus, quando Ele quer nos levar a uma experiência além, ou quer dizer, fidelidade e intensidade é a forma de acompanharmos Jesus em horas especiais. Queridos, para que nós possamos subir a esse alto monte, ao lugar da experiência tão clara, tão profunda e tão marcante, nós precisamos de fidelidade e intensidade. O que é a fidelidade? É a nossa constância,
É um caráter constante de estar disposto a fazer aquilo que é correto e a fazer correspondendo conforme a palavra que o Senhor nos deu, e a fazer quando outros não estão fazendo e continuar fazendo quando olhos estão nos vendo, mas quando olhos também não estão nos vendo aqui na terra, mas estamos formando o caráter, deixando o Senhor formar o seu caráter nas nossas vidas. Fidelidade é algo que nós precisamos apresentar ao Senhor para subir em altos montes da revelação, onde o Senhor tem para marcar os nossos corações. Não é só um dia, é um dia após o outro, não é só um tempo, é todo o tempo em que nós podemos ser fiéis e responder aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver para Ele. Fidelidade, ela é um firme, constante, estável compromisso com os princípios da palavra de Deus. Há um texto de Mateus 25, 21, o Senhor disse ao servo bom: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Para nós recebermos de Deus algo além daquilo que estamos acostumados, nós precisamos apresentar a Ele um caráter fidedigno, de fidelidade, ao ponto que esse texto está dizendo que o Senhor estava olhando o servo, observando o servo. Enquanto o servo estava na escassez, ele teve que provar que a fidelidade estava no coração daquele servo para o seu Senhor, e a fidelidade foi o ponto do elogio e da promoção. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Nós aprendemos que fidelidade, preste atenção, é necessário para os próximos níveis de Deus na nossa vida. Se nós nos autopromovemos aos lugares altos e não tivermos o caráter de fidelidade forjado no nosso coração, nós iremos chegar, mas demoraremos pouco tempo neste lugar. Logo um vento baterá e nós não teremos estabilidade dentro de nós para permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou. Então, novos níveis em Deus exige que Deus tenha podido construir em nós o seu caráter de fidelidade, pois aquilo que Ele nos dá no alto monte, nós não vamos perder no lugar baixo, ou no dia a dia, quando nós deixamos o caráter dele ser forjado em nós. Pastor, onde tem isso na Bíblia? Tem um homem chamado Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão, não é o Eliezer, o seu servo, que será herdeiro, é o seu filho. Eu te darei um filho, Abraão, e esse filho é o filho da promessa. O seu nome nem mais é Abrão, agora é Abraão, pai de multidões. Então ele virá como resposta à promessa que você agora carrega. Mas Abraão esperou 25 anos para embalar o Noa dele, para embalar o filho dele, o Isaac dele, o sorriso dele. Por que Deus demorou 25 anos? Não era que Deus estava demorando, é que enquanto Abraão estava carregando a promessa, a fidelidade da promessa fez o caráter de Abraão ser um caráter fidedigno, e a fidelidade marcada no coração de Abraão fez ele ser um herdeiro tão maior do que aquilo que ele esperava experimentar. Não só de um filho, mas de uma nação. Não só de qualquer nação, mas a nação que viria o Filho de Deus através dela, e todas as famílias seriam abençoadas por essa promessa. Por quê? Porque Deus pôde não só dar uma promessa, mas fazer o coração dele um coração fiel àquele que prometeu. Quando nós olhamos para Noé, durante 100 anos construindo a arca, Noé, que canseira, Noé! E dá vontade de olhar para Noé e dizer: Noé, você não reclamou? Não, eu acho que ele pode ter falado alguma coisa, mas Noé poderia dizer: não, porque enquanto eu estava construindo a arca, Deus estava me construindo conforme o modelo dele, para que quando a minha família entrasse, os animais estivessem postos, os gritos lá de fora não alterasse o meu lugar de estabilidade e de firmeza, dizendo: aquele que me trouxe, aquele que vai preservar não só a vida em minha casa, mas vai me fazer junto com a minha família um modelo para restaurar o plano dele sobre toda a terra. Enquanto nós estamos subindo nesse monte alto da conferência do Espírito Santo, Deus está gerando um caráter de fidelidade no seu coração. E queridos, tem um stand muito especial ali no nosso Carisma Store, que é do nosso Drummond Lacerda. E nós temos ali uma plaquinha tão bonita chamada Legado Vivo.
E eu quero trazer, porque tem um capítulo que fala sobre fidelidade e intensidade. Eu pude compartilhar com ele esse princípio. E eu lembro dele, e ele escreveu isso falando, olha só a frase do Drew, olha a frase do Drummond falando sobre fidelidade. E ele diz: Deus quer nos promover, mas sem a fidelidade podemos nos corromper. Se Deus simplesmente nos promovesse sem levar em conta a nossa fidelidade, nos perderíamos numa nova etapa. Um aluno que não aprendeu e ainda assim passou por um novo nível, acabará perdido diante dos novos conhecimentos. Algumas pessoas não esperam por Deus e tentam se autopromover. Elas até alcançam um sucesso, porém ficam perdidos diante das responsabilidades e das tarefas do novo nível, por não possuir a postura de fidelidade enraizada no seu caráter. Alguns negaram princípios e até se desviaram da fé, por não terem desenvolvido a fidelidade no tempo da falta. Esse é o livro Fora do Alcance das Crianças. Você passa lá na Store e você vai ser abençoado por esse livro. Queridos, mas não é só o passo de fidelidade. O outro passo que Jesus estava requerendo ou ensinando a Pedro, Tiago e João é o passo da intensidade. Em Lucas capítulo 10, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: e a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, intensidade fala da forma correta de fazer aquilo que fomos chamados por Deus para fazer para Ele e representarmos a Ele no lugar onde Ele tem nos colocado. Todo carismático sabe o texto que eu vou dizer, porque carrega esse texto na sua formação. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu não conheço um carismático, gente, que não tem o fogo do espírito para poder servir ao Senhor e a sua igreja local. É o lugar onde o Senhor o plantou, que não seja com fervor de espírito. Todo carismático de verdade que eu conheço foi forjado no seminário da palavra e do Espírito, para não entregar qualquer coisa, não dar de qualquer jeito ou qualquer maneira, mas servir ao Senhor com fervor de espírito, porque fidelidade é importante, mas intensidade é aquilo que atrai o coração de Deus e faz com que Ele possa ser muito bem representado aqui nessa terra. Nós temos dois modelos claros de entender isso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Abel foi apresentar o seu culto ao Senhor, e quando ele apresentou o seu culto, a Bíblia diz: olha como esse homem carrega fidelidade e intensidade. A Bíblia diz que ao ofertar, ele deu da primícia do rebanho, fidelidade, mas ele também deu da gordura deste, intensidade. Deus olha para Abel e diz: ei, eu aceitei a oferta porque eu aceitei o ofertante. Ele me deu fidelidade porque deu os primeiros frutos do rebanho, mas também me deu intensidade, porque a maneira que ele deu foi além do trivial, do normal, do ordinário, do corriqueiro. Queridos, talvez eu e você estamos numa conferência dessa dizendo: Senhor, eu estou aqui para entregar a minha fidelidade a Ti. Eu não tenho faltado uma conferência, no seminário eu não tenho faltado nenhuma aula, no meu devocional eu tenho sido o mais fiel possível. Senhor, eu tenho orado, eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor, mas o Senhor está dizendo: ei, deixa eu colocar fogo na sua fidelidade, para que você transforme ela ou misture ela com intensidade. Não é só amar, mas é amar de todo o coração. Não é só orar, mas ter o seu coração aquecido no lugar da presença. Não é só fazer o seminário, mas dizer até o final: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim, a minha casa, ao centro da Tua vontade. Por quê? Porque fidelidade e intensidade é a marca de quem abraça o novo de Deus, o lugar alto da capacitação do Senhor. Fidelidade, intensidade, fidelidade, intensidade. Alguns estão discutindo, dizendo: eu prefiro fazer uma vez a cada 10 anos, mas ser intenso. E outro está dizendo: eu prefiro um pouquinho a cada dia. O Senhor está dizendo: eu quero que os dois se unam. Eu quero que todos os dias você entregue o seu melhor, você faça o que puder, você rasgue o seu coração, porque a intensidade e a fidelidade temperam a oferta que entregamos no altar do Senhor. Agora o texto continua.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou a sós a um alto monte. Nem tudo é flores essa experiência. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra o podia almejar. Isso quer dizer que aquilo que é de Deus é incomparável. Deixa eu te dizer mais uma vez, aquilo que é de Deus é incomparável. Você está dando para pegar a roupa do irmão que está do lado e vestir em você, e você dizer, é o modelo que Deus tem, não é de Deus, porque o que é de Deus é incomparável. Vem dele a você, e você vai ter uma nova postura de fidelidade e intensidade para cumprir aquilo que ele mesmo já comissionou o seu coração. É incomparável. Homens não podem imitar, poesias não podem reproduzir, não há como. Nós precisamos receber dele, para dele mesmo devolver a vida que ele mesmo tem nos dado. Mas nem tudo é flores, porque a Bíblia diz que enquanto Jesus estava se manifestando como Cristo, enquanto a glória de Deus estava sendo vista na face de Jesus, a Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés, estavam falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, e outra para Moisés, outra para Elias. Mas olha o texto, pois não sabia o que dizer. Não fizeram carisma, não sabia o que dizer. Ainda não tinham feito, ou estavam no meio do carisma, pois não sabiam o que dizer, por estaram eles aterrados. Queridos, experiência sobrenatural extraordinária, enquanto Jesus está sendo transfigurado, e ele mostra que ele não é só mais um rabino, ele não é mais só mais um profeta, ele é o Cristo de Deus entre os homens. Só o Cristo de Deus poderia revelar a glória do Pai na face. Só o Cristo de Deus poderia dizer: olha, eu sou Deus entre vocês, o Criador de todas as coisas. Enquanto ele se revela o Cristo, quem vem ao lado dele, ao lado de Jesus, ou quer dizer, junto com a experiência, vem o Moisés e Elias. E Moisés e Elias, irmãos, são talvez um dos maiores vultos do Velho Testamento. Todo judeu estaria maravilhado em estar na presença de Moisés e de Elias, assustado, embasbacado, surpreendido com aquela experiência. Pedro fala algo que para nós parece sutil, mas foi uma besteira, irmãos. E ele olha para aquela experiência e diz: Senhor, tu queres que nós façamos 3 tendas, uma será tua, para Moisés, outra para Elias? Por que ele está ali falando de forma equivocada? Olha o perigo do que Pedro está dizendo: Senhor, tu queres que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias? Pedro, com essa fala, ele nos mostra que ele queria abraçar a nova experiência com as práticas da velha aliança. Pedro está dizendo: Senhor, há uma presença gloriosa em ti, vem Moisés e Elias, então deixa nós fazermos tendas, talvez na revelação do tabernáculo da velha aliança, porque era a forma de Deus habitar entre os homens. Então eu quero abraçar essa nova experiência, mas com o modelo daquilo que é antigo. Deixa eu fazer um tabernáculozinho para o Senhor, para Moisés e para Elias, para abraçar a experiência e deixar essa experiência continuar, ou quer dizer, permanecer aqui entre nós. Irmãos, não dá para abraçar a nova experiência com modelos antigos, com experiências antigas, olhando para trás e dizendo como é que foi feito. Não, nós precisamos entender aquilo que foi feito, aponta para o novo, e ele é a pessoa do novo, atualizando o nosso coração. Queridos, pior, olha o segundo erro de Pedro, quando ele diz que quer que façamos 3 tendas, uma será para tu, Moisés e Elias. Ele está igualando Jesus com Moisés e com Elias. Irmãos, com todo o vulto que Moisés e Elias são, Jesus, ele é incomparável. Jesus, ele é inconfundível. Jesus, ele é inimitável. Não sei se existe essa palavra, deve não existir. Não tem como imitá-lo. Ele não é só conselheiro, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é a rosa de Saron, ele é o
o lírio dos vales, Ele é o supremo pastor, Ele é o profeta que o Pai enviaria, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o... E eles também estavam colocando, o terceiro erro de Pedro é: Senhor, vamos colocar essa tenda, porque aqui, na geografia onde pisamos, é o lugar do avivamento. Pedro, deixa eu te corrigir, Pedro. Toda a experiência agora, Deus vai corrigi-lo na pessoa de Cristo. E vamos lá, nós íamos aqui para o caminho da conclusão. Moisés e Elias, Moisés representa toda a lei do Velho Testamento, e Elias representa todos os profetas do Velho Testamento. Então Moisés presente, ele não está igual, de pé de igualdade com Jesus, não. Mas Moisés está representando: eu represento a lei, eu sou a lei, e toda a lei se cumpre nele. Eu sou Elias, eu carrego a representação dos profetas e toda a profecia, ele é o cumprimento dela. Quando nós olhamos para a lei, temos que ouvir Moisés em Deuteronômio 18:5. Deuteronômio 18:5, Moisés está dizendo: o Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Pedro vai pregar na fala de Moisés, em Atos capítulo 3, versículo 22 a 23, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará entre vocês, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado no meio do povo. Então Moisés não estava ali para ser igualado a Jesus, Moisés estava ali para apontar, dizendo: ele é o profeta que eu profetizei na velha aliança, dizendo: toda a lei se cumprirá nele, porque ele é o fim da lei. Eu quero dizer, nele tudo se cumpre. A lei foi ainda algo que apontava para aquele que viria, e ele é o Cristo de Deus, ele é suficiente a nós. E os profetas, né? Elias, a Bíblia diz então em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nestes últimos dias, na nova aliança que nós estamos, e aqui atualizado na conferência do Espírito Santo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Querida, a experiência continua. E quando a experiência continua, a Bíblia diz: a seguir veio uma nuvem que os envolveu. Preste atenção nessa conclusão aqui. E veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, a voz do Pai na nuvem da glória, dizia acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O que está acontecendo nessa hora é o que 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 21 declara. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: porque não nos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares na sua majestade. A experiência que Pedro está relatando aqui no seu livro: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Ora, essa voz vinda do céu, nós o ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, e temos também tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Aleluia. Como é que corrige essas três falhas?
Alguém na nova aliança querendo abraçar uma experiência de Deus, que Deus está fazendo na nova aliança, abraçando com métodos antigos. Como é que nós corrigimos isso? Não dá para trazer o modelo velho para abraçar o novo. Não dá para fazer algo experimental, quer dizer, não dá para ter de Deus aquilo que Ele está derramando para nós hoje, se nós estamos tentando manter essa experiência como foi nos dias do passado. Deus não habita mais em tendas feitas por mãos humanas, então Ele está se revelando através do Filho, e o Filho se revela através da palavra e do Espírito de Deus. Não dá para olharmos para Jesus, olha para mim que isso aqui é um puxão de orelha profético para nós, e olharmos para Jesus e dizer: Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, para Elias. Parece sutil, homens que já foram, o Velho Testamento, eles apareceram ali. Deixa eles serem iguais a Jesus. Irmãos, que perigo nós deixarmos alguém ser igualado ao Senhor, porque se ele é igualado naquela experiência, talvez outros poderiam ser igualados também ao longo da história. E aí nós temos nos dias de hoje algo que é terrível, no meio não só de outras religiões, mas no meio do próprio cristianismo. Nós estamos condicionando muitas vezes o nosso culto, dizendo: se o fulano de tal, pastor, se a fulana de tal, a pastora, estiver pregando, então vai ser uma benção, a glória vai descer. Se o fulano de tal, a fulana de tal for o ministro do louvor no dia, então a glória de Deus está garantida. Irmãos, nós temos que olhar e dizer: se Jesus está, e os requisitos da sua manifestação se cumprem na palavra, então eu estou de todo o coração, porque Ele é inigualável. E se Ele é inigualável, preste atenção no que eu vou dizer, Ele é suficiente a nós. Por isso os cultos a personalidades precisam ser quebradas no altar onde nós ministramos a palavra. E nós só estamos aqui na 19ª edição da conferência, porque esse púlpito não é um lugar de culto à celebridade. O Carisma está a mais de 60, 70 unidades, porque o Carisma não é uma plataforma de celebridades. Ouça o que eu estou dizendo. Aquilo que vivemos aqui durante 19 anos está sendo reproduzido por todas as nações, porque não tem a ver com uma pessoa que tem sobrenome aqui na terra, tem a ver com o Senhor, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Melhor, quando Ele quer colocar tenda no monte, sabe o que Ele está dizendo? Aqui é o solo do avivamento, eu achei o lugar do avivamento. Misericórdia, misericórdia. Eu já vi queridos colegas de uma forma tão, talvez inocente, dizendo: o lugar onde nós estamos é o CEP do avivamento, a latitude, a longitude do avivamento está aqui. Irmãos, primeiro que na história da igreja tem tanto lugar que é a latitude e a longitude. E segundo, se fosse parado num lugar só, nós não estaríamos experimentando o que eles experimentaram lá aqui. Ele não está numa latitude, uma longitude específica. Ele está onde Ele é proclamado de forma correta. Pastor, e como é que Ele é proclamado de forma correta? Eu concluo aqui, porque João capítulo 15, versículo 26 disse: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Agora deixa eu te mostrar um modelo de quando Ele vem. Vem comigo para João capítulo 1, se você for rápido de endereço, negócio subirá diz, ou então se você puder me ouvir atentamente. João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou. Irmãos, João Batista aqui é o ministro nessa época, tá? Ele é o lugar, ele está carregando o avivamento. As pessoas estão indo para o deserto, foram lá para perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou Cristo. Então ele perguntou: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que enviaram, que dizes a seu respeito. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías.
Sabe como é que ele respondeu? Como todo carismático aprendeu a responder: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ele não se auto-intitulou a nada, ele olhou para a palavra e disse: o que a palavra diz acerca de mim, aí está a minha autoridade para representá-lo na vocação e no ofício em que eu fui chamado. Mas note, eu vou concluir, versículo 24, ora, os que haviam sido enviados eram os que, dentre os fariseus, e perguntaram: então por que batiza se não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Deixa eu resumir aqui. O que ele está dizendo é quando alguém chegou para ele e disse: quem és tu? E tentaram elevá-lo o cargo, né? Tentaram dizer: tu é o cara para poder carregar esse avivamento, e todo mundo vinha até você. Você é o bam, você é o Cristo. E ele disse: não. Você é o profeta? Não. Depois de tentarem elevá-lo, tentaram rebaixá-lo. Então quem é você para batizar? E a resposta dele é: eu não sou nem o cara, e nem sou alguém desprezível. Eu sou o que a Bíblia diz acerca de quem eu sou. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Agora, entenda o que ele está dizendo na continuação. Ele está dizendo: ei, eu batizo com água para arrependimento. Em outras palavras, o que eu faço é natural. Eu pego um homem e uma mulher que vem aqui e se declara, né, debaixo do senhorio agora de Deus, aquele momento, né, na imagem do Cristo que eles esperavam. Enquanto ele está batizando com água, enquanto ele está fazendo algo natural, ele não só faz algo natural, ele faz algo natural comissionado por aquele que o enviou. Então ele diz: eu faço o que para mim é possível, eu batizo com água para arrependimento, mas porque eu fui comissionado por ele, ele vem após mim, e ele batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista, qual é o segredo de ele vir? Versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que ele vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Em outras palavras, deixa eu concluir nesse ponto: o avivamento não está no endereço, latitude, longitude, mas o avivamento sempre estará aonde o Cristo é proclamado com exatidão, aonde a palavra e o Espírito estão sendo liberadas, declarando quem Ele é. Ele vem, e quando Ele vem, o Pentecostes acontece de novo. Quando Ele vem, o Espírito vem para declarar quem Ele é quando Ele vem. Em Marcos capítulo 9, o pai disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Em Mateus capítulo 17, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Em Mateus capítulo 17, são evangelhos diferentes falando da mesma experiência. O pai disse: esse é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Preste atenção na continuação dessa conferência, porque é maior. Olha o que eu vou dizer, é algo simples, mas você vai voar a partir de agora aqui. Olha o que eu vou dizer. O maior sentido natural é a visão. O maior sentido espiritual é a audição. Deixa eu repetir, deixa eu te preparar para aquilo que vem. O maior sentido natural é a visão. Ao ponto de Paulo dizer: quando estamos no governo do Espírito, não andamos mais por vista, mas por fé. Mas o maior sentido espiritual é a audição. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O Pai está no monte dizendo: quer viver de forma atualizada? Quer estar na presença, carregando ela onde você for?
quer ser como João Batista, um proclamador de honra do Cristo, pregar Ele de forma inteira, integral, e por isso Ele vai vir no ambiente onde você vai declarar Ele de forma integral. Então ouça a voz dos testemunhos acerca de quem Ele é. Aprenda a ouvir a voz do Pai pela palavra. Aprenda a ouvir a voz de Deus pelo Espírito. E o resultado será, ao abrir os olhos, não tem mais montanha, não tem mais nuvem luminosa, não tem mais Moisés e Elias. A Bíblia diz no versículo de número 7, o último versículo desse texto, ele diz: de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Quanto mais os seus ouvidos espirituais estiverem acionados nessa conferência, menos de qualquer outro assunto governará a sua mente e o seu coração, e mais o governo de Cristo se estabelecerá na sua vida. Por isso, fique de pé no seu lugar nessa hora. Vamos louvar ao Senhor e dar a Ele o seu lugar que é devido. Lembrando que Ele não é pastor, Ele é o pastor. Ele não é conselheiro, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não só é Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz.